Acreditamos em muitas mentiras, mas há uma qual devemos ser imunes. Aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. A conduta do jovem, o espírito de rebanho, o temor de isolamento, a ânsia de sentir-se igual e aceito pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder em troca de uma vaga no grupo dos bacanas. Para não ser devolvido, esquecido ou humilhado, ele tem de ser aprovado num exame que lhe exige menos coragem do que flexibilidade, ou seja, a capacidade de amoldar-se aos costumes da maioria, a supressão da sua própria personalidade. Quer dizer, a mídia representa, sobretudo, a pressão de uma opinião coletiva uniforme que vai moldando as opiniões dos indivíduos. É claro que eu, nesse sentido, eu não acredito de maneira alguma nem em liberdade crescente, nem em autonomia da opinião, muito menos entre os jovens, porque até escrevi um artigo sobre isso. Diz o seguinte: quando um jovem se rebela contra seu pai e sua mãe, ele está se rebelando contra dois com o apoio de 2.000 que são os seus colegas de escola. Quer dizer, ele se entrega numa massa, uma massa barulhenta, autoritária, mandona, a qual ele faz todo o sacrifício para ele ser aceito naquele meio, e depois ele se rebela contra aqueles dois pobres coitados que ficaram em casa e acha que ele é um grande herói da rebeldia. Não, ele na verdade ele é um conformista, ele está aderindo à opinião da massa. Ele precisaria ser corajoso para, no meio desses 2.000, ele dizer: olha, quem tem razão é meu pai e minha mãe. Se ele fizer isso, ele será linchado. Então, o que há é uma participação maior na opinião das pessoas da mesma idade. Ora, mas isso é justamente porque, como nós falamos, uma massa uniforme é uma massa homogênea, não só nas suas opiniões, mas também nos seus sentimentos e às vezes na sua idade também. É para essa massa que a mídia fala e é a opinião dela que nós moldamos. Ora, a autonomia não consiste nem em ser conformista, nem em ser rebelde. A autonomia consiste em você ser conformista ou rebelde conforme as coisas, a seu ver, estejam certas ou estejam erradas. Se, por exemplo, se coincide com uma autoridade, eu acho realmente que ela tem razão, eu a obedeço. E se eu acho que ela está errada, eu me rebelo. Quer dizer, a rebeldia não é um valor em si, assim como o conformismo e a obediência não é um valor em si. Há muita confusão nesse sentido. E quando as pessoas imaginam que elas estão ficando mais autônomas, elas simplesmente estão ficando mais rebeldes contra a autoridade mais fraca e obedecendo a mais forte. Está compreendendo? Com o advento da internet e a virtual abolição da solidão, os jovens descobriram algo que pode ocupar praticamente todo o seu tempo: o Facebook. So Facebook's mission, and the mission of the whole community, is to give people the power to share in order to make the world more open and connected. É claro que a liberdade promovida pelas redes sociais danifica progressivamente o comportamento do jovem, afetando a própria convivência com os pais, por exemplo. A rebeldia hoje foi expandida para outras áreas que excedem o imaginário das gerações anteriores. Hoje, não é estranho glamorizar a depressão ou a falta de personalidade na internet. Em pouco tempo, o suicídio será visto e até mesmo respeitado como um acontecimento habitual na vida do adolescente. Incapacidade para o vínculo afetivo abundante é a marca de uma cultura narcísica típica do mundo contemporâneo. A cultura do narcisismo investe em afetos sociais, sem ônus cotidiano, como nada de responsabilidades, mas muitos bajuladores virtuais, não é mesmo? Eis a que se resume a rebeldia dos adolescentes conectados à internet. Amor ao artificial que o segue, desprezo pelo real que está ao seu lado. I can't quit social media because it is vital to my success in the 21st century economy. If I do not have a well-cultivated social media brand, people won't know who I am, people won't be able to find me, opportunities won't come my way, and I will effectively disappear from the economy. So again, my reaction is, once again, this objection also is nonsense. So I recently published this book that draws on multiple different strands of evidence to make the point that in a competitive 21st century economy, what the market values is the ability to produce things that are rare and are valuable. You can produce something that's rare and is valuable, the market will value that. What the market dismisses, for the most part, are activities that are easy to replicate and produce a small amount of value. Well, social media use is the epitome of an easy-to-replicate activity that does not directly produce a lot of value. It's something that any 16-year-old with a smartphone can do.
By definition, the market is not going to give a lot of value to those behaviors. It's instead going to reward the deep, concentrated work required to build real skills and to apply those skills to produce things like a craftsman that are rare and that are valuable. To put it another way, if you can write an elegant algorithm, if you can write a legal brief that can change a case, if you can write 1,000 words of prose that's going to fixate a reader right to the end, if you can look at a sea of ambiguous data and apply statistics and pull out insights that could transform a whole business strategy, if you can do these type of activities which require deep work that produce outcomes that are rare and valuable, people will find you. You will be able to write your own ticket. You will be able to build the foundation of a very meaningful and successful professional life, regardless of how many Instagram followers you have. É comum entender que o mal do jovem é o acesso à internet, os celulares ou as redes sociais, mas existe algo muito mais preocupante por trás de tudo isso. A ansiedade, a busca constante por prazeres e a busca por evidência social são técnicas aplicadas aos jovens para que eles façam parte de uma revolução cultural sem nem mesmo terem noção disso. As pessoas não devem aprofundar-se em assuntos relevantes e precisam estar satisfeitas com explicações razoáveis e até mesmo erradas. Para Stuart Hall, um gramscista engajado, o desenvolvimento de estudos relativos à produção de cultura, consolidação de uma indústria cultural e, ao mesmo tempo, ampliação de um conceito de cultura que considere quaisquer práticas sociais de quaisquer povos como parte de uma análise, contribuíram para que ficasse claro o exercício de uma hegemonia por parte de uma cultura dominante. Segundo a teoria do próprio Antônio Gramsci, o exercício de uma hegemonia é pautado numa dominação ideológica, não inteiramente coercitiva, mas que se perpetua por uma aceitação do próprio dominado, ou seja, baseia-se num movimento de criação de puro consenso. A nossa geração se identifica completamente com o Facebook. Os jovens estão cada vez mais desinteressados na própria vida. Portanto, quais serão as referências para as próximas gerações?